Oi gente, tudo bem? Meu nome é Anitta e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Anitta no México. E hoje a gente vai para a segunda parte do vídeo de perguntinhas. Então, depois da vinheta, eu vou continuar respondendo vocês. Agora aqui são as perguntas do bloco de espanhol. Então eu recebi perguntas assim: você já falava espanhol? Foi difícil aprender a falar espanhol? Como está sendo sua comunicação por aí? Se eu já consegui vencer a barreira do idioma? Então vamos lá. Se eu já falava espanhol? Não, eu não falava espanhol, mas quando eu decidi vir aqui para o México, eu comecei a fazer aula particular de espanhol. Eu acho que todos os brasileiros, e isso me inclui, acham que é muito simples você falar espanhol. 80% das palavras em português também existem em espanhol e são parecidas. Eu não falava nada, eu fiz 2 meses de aula particular de espanhol e quando eu cheguei aqui na imigração, com esses 2 meses de aula de espanhol, eu tive que pedir um intérprete porque eu fui parar na salinha da imigração. Então depois eu conto isso num outro vídeo, quando eu estiver de bom humor, porque isso me deixa extremamente estressada. Mas o meu espanhol não era bom e eu não falava nada e eu achava na minha cabeça que eu poderia me virar, mas não foi bem assim. Foi difícil aprender espanhol? Está sendo difícil aprender o espanhol. Pensa que o espanhol tem tantas regras gramaticais quanto no Brasil. Algumas são parecidas, outras não são. Então você tem que tirar da sua mente uma coisa que Eu tenho 38 anos, tá? Eu tenho 38 anos, tá? Se vocês não saibam, ficam sabendo deste fato, eu tenho 38 anos. Eu tenho que desaprender muitas coisas para aprender outras. Eu tenho muita dificuldade em coisas como mais grande ou mais pequeno, porque em português a gente não pode falar mais grande, a gente fala maior. A gente não fala mais pequeno, a gente fala menor. E são esse tipo de coisinhas assim pequenas que me fazem às vezes dar uma travada, porque no meu inconsciente eu estou falando errado. É difícil sim aprender a falar espanhol, não está sendo fácil. Eu tô agora no nível intermediário de espanhol, tô aprendendo algumas coisas que não tem em português e o que tem em português não é tão parecido. É um trabalho de você esquecer um pouco o que você sabe do português para colocar uma língua nova. E como o português e o espanhol sim são parecidos, o cérebro dá assim uma bugada às vezes, pelo menos o meu dá uma bugada. Aí a outra pergunta foi: antes de conhecer seu marido, você já tinha vontade de ir para o México? Eu vou explicar uma coisa aqui que eu não sei se todo mundo sabe. Meu marido não é mexicano, meu marido é brasileiro. E eu só vim parar no México porque meu marido brasileiro, que não era meu marido, era meu noivo na época, recebeu uma proposta de trabalho de uma pessoa com quem ele trabalhou, um amigo dele, que veio para uma empresa aqui e precisava montar uma equipe e ele queria montar uma equipe com brasileiros. Nunca tive o sonho de morar no México, para mim o México se resumia a Cancún e a Chaves e Acapulco. Como está sendo a minha comunicação aqui? A minha comunicação funciona assim. Eu tento falar bem o espanhol, eu faço aulas, então eu já ouvi de muita gente que eu falo muito bem o espanhol pelo tempo que eu estou estudando. Eu estou estudando desde abril, assim, direto numa escola. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. São 5, 6, 7, 8. Eu sou de humanas, tá, gente? Não sei contar os dedinhos. São 8 meses que eu tô estudando, mas tem palavras que eu não consigo falar, que trava a minha língua, e aí a gente fala de vez em quando um portunhol, um nível avançado. Mas eu me viro, eu me comunico, as pessoas entendem. Uma coisa que eu sempre digo para qualquer brasileiro: o mexicano, quando sabe que você é brasileiro, ele é extremamente gentil. E ele vai fazer de tudo para te entender e te ajudar. Nisso eu não posso reclamar. A outra pergunta já conseguiu vencer a barreira do idioma? Eu acho que nunca vou conseguir vencer, porque eu nunca vou falar espanhol como um nativo. Mas eu me viro bem, eu dou uma misturada aí no português, no espanhol, faço um portunhol avançado. Quando eu não sei o que é mesmo, eu pego na internet, mostro foto, falo: olha, eu quero comprar isso. Aconteceu isso comigo porque eu queria comprar um funil, e funil não é funil, e até hoje eu não sei o nome do funil. E aí eu tive que mostrar foto, mas a gente se entende. Uma coisa de fato, quando eu vou no médico, eu falo sempre: olha, eu sou estrangeira, eu sou brasileira. Então pode ser que algumas palavras eu não vou entender e eu vou ter que pedir para você repetir
de uma outra maneira, tudo bem? E os médicos são super compreensíveis. Próxima pergunta. São duas que são muito parecidas, na verdade 3. Como foi a minha adaptação em um país diferente, como foi a minha adaptação aqui na Cidade do México e para contar para vocês como foi a minha experiência nas primeiras semanas quando eu cheguei aqui. Como foi a minha adaptação aqui? A Cidade do México, ela é muito parecida com a cidade de São Paulo, da onde eu vim. Então, eu não sinto muita falta das coisas, tirando a parte da comida, da família e dos amigos, a cidade é muito parecida. Tem os mesmos problemas, os mesmos caos, as mesmas coisas que São Paulo, é igual. Então, nesse ponto eu me adaptei muito bem, porque é como se eu estivesse em São Paulo. O que eu tive muito problema aqui? Altitude. A Cidade do México é muito alta, então você se sente muito cansado. Eu fiquei muito cansada, as minhas primeiras semanas foram praticamente largadas no sofá, eu cheguei aqui doente. Eu vou fazer um vídeo explicando, depois desse vídeo vai sair um vídeo explicando de tudo o que aconteceu comigo quando eu cheguei. Eu cheguei aqui já doente, eu não me adaptei à altitude rápido. Na verdade, eu não estou adaptada à altitude, eu sinto muita canseira em andar e falar, em subir escada. Isso ainda acontece, então não foi fácil. Aqui é um país muito seco, a Cidade do México é extremamente seca. Eu tenho que ficar com umidificador e umidificando meu nariz o tempo todo, meu nariz sangra até hoje muito, mas com o tempo vai passando, você se adapta. Como foi a minha experiência nas primeiras semanas quando eu cheguei aqui no México? Foi difícil, eu estava doente. Eu sentia muita falta da minha casa, da minha família, dos meus amigos. O Cris estava trabalhando, ele já trabalhava, então eu passava o dia inteiro praticamente sozinha. Eu só tinha aula particular 2 vezes por semana e fazia por Skype, eu não saía. Como eu não falava a língua, eu também não saía. O máximo que eu fazia era sair daqui. Eu ficava muito dentro do bairro, daqui para o supermercado, do supermercado para uma lojinha aqui perto, coisas muito perto de casa. Eu não ia muito mais longe porque eu tinha medo de, como eu não falava espanhol, acontecer alguma coisa. Eu fiquei muito cansada, eu fiquei doente, então eu ficava muito cansada. Eu tive um problema muito sério de adaptação com o Salem. O Salem, ele não me recebeu bem. Ele estava habituado com o pai dele e ele não queria uma mulher dentro de casa, então a gente teve uma adaptação muito difícil. Ele fazia xixi em todas as minhas coisas, a gente teve que jogar colchão fora, mandar higienizar colchão, eu joguei travesseiro fora. Hoje eu e o Salem, a gente se ama, somos assim muito apegados, ele é meu filho, mas no começo foi difícil, eu queria esganar o Salem. E além do mais, o Salem ele tem leucemia, então com a minha chegada ele ficou doente. E eu fui responsável por cuidar dele, mesmo ele tentando me matar, eu tinha que levar ele sempre no veterinário. Foi muito difícil, porque eu não conseguia explicar para o veterinário quais eram os sintomas que o Salem estava sentindo para ele poder examinar. Eu basicamente nas minhas primeiras semanas me virava com o Google Tradutor, perguntando para o Cris, e assim eu ia indo. No mercado eu apontava o que eu queria, ou se eu queria comprar alguma coisa eu mostrava foto, mas a gente se adapta e se adapta bem, por mais que pareça que vai dar tudo errado, no final dá certo. Qual foi seu maior desafio ao sair do Brasil? Foi trazer todas as minhas coisas em 2 malas de 23 quilos. Eu tive que trazer todas as minhas roupas, que eu tinha pra caramba, eu tinha muita roupa no Brasil, muito sapato, e eu tive que fazer um trabalho de desapego enorme. Eu chamei a Laís, que é uma amiga minha, mas ela trabalha com consultoria de moda e de estilo, e pedi para ela me ajudar nessa saga que foi arrumar a minha mala. Então ela desmontou todo o meu guarda-roupa. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Tem foto, tem tudo, e aí a gente começou a fazer pilhas do que eu gosto, do que não gosto, do que eu quero, do que não quero, enfim. Ela enxugou tudo e me fez viajar com as malas, com a quantidade de peso e com os sapatos que eu ia precisar para todo tipo de evento e ocasião. Faculdade do México. Bom, eu não sei como funciona a faculdade no México porque eu faço pós-graduação no Brasil. O que eu sei é que para UNAM, que é como se fosse a USP no Brasil, você tem que fazer um vestibular, e se você é estrangeiro, você também tem que fazer uma prova de proficiência para saber o seu nível de espanhol. Então, por isso que existe o CEP, que é a escola que eu estudo,
que é da própria UNAM, para poder aprender o espanhol. Faculdade particular, eu perguntei para a Jaque, ela disse que não tem prova, você vai lá, apresenta os documentos, paga a matrícula e maravilha, é isso aí. Como é a vida no México? Educação e saúde. Vida no México é igual a vida no Brasil. Você tem escolas públicas e escolas particulares. As escolas públicas, até onde eu sei, conversei com algumas pessoas, tem uma qualidade boa, não é como no Brasil, que a qualidade do ensino é mais baixo, é uma qualidade ok. E é o que eu sei, tá? Sei da Universidade da UNAM, que é a universidade pública, que é considerada a melhor universidade aqui do México, que é como a USP no Brasil. É o que eu sei de educação aqui. Questão da saúde. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar linkado em algum lugar aqui nos cards, aqui. Acho que é aqui, ou aqui, nunca sei, enfim. Que eu falo da saúde, do sistema de saúde público aqui e do sistema de saúde privado. Aqui no México não existe plano de saúde como existe no Brasil. Existe seguro de gastos maiores ou menores e tem o IMSS, que é do governo, se você trabalha, você tem direito. A gente tem pela empresa que o Cris trabalha o seguro de gastos maiores, que cobre hospital e internação. Mas se eu preciso ir num ginecologista, se eu preciso ir num dermatologista, tudo a gente tem que pagar e aí eles emitem um recibo e o próprio governo já te faz um reembolso de uma parte desse pagamento. Então vem você faz a declaração de imposto de renda e já recebe uma restituição desse valor. Eu descobri há umas semanas atrás que eu conheci em Porto Escondido uma moça muito simpática que disse que como estrangeira e com o meu visto de residência temporal, eu posso ser atendida em um hospital de graça, que seria o atendimento público. Eu já fui no clínico geral, eu vou passar essa semana no ginecologista e já fui no psiquiatra para pegar meu remédio para que eu uso para dormir. O atendimento é muito bom, é um hospital público, mas é com horário marcado, você faz a sua fichinha, você tem a sua agendinha, você marca as suas consultas e as consultas não demoram tanto. Então eu estou começando a ir nesse lugar ao invés de pagar os médicos. Só quando eu preciso de um especialista que não tem lá, como por exemplo um dermatologista, aí sim eu tenho que pagar de fora. Mas se é clínico geral, ginecologista, dentista tem, eu posso utilizar lá. Outra pergunta, já tinha trabalho garantido no México? Eu não tenho trabalho, eu não posso trabalhar aqui, mas o Cris sim, ele já veio com a proposta de trabalho e com o visto para poder trabalhar aqui. Então ele já veio sim garantido e eu vim por vínculo familiar. O que o mexicano acha da segurança do país? E o trânsito? Bom, o mexicano acha que a cidade do México, porque é onde eu tô, então eu vou falar da cidade do México, acha que aqui é perigoso. Eu acho aqui seguro. Perto de São Paulo, eu acho muito seguro. O que eu acho, por que eu acho que eles acham que aqui é perigoso? Eles dão muito mole. Nós brasileiros sabemos como funcionam as coisas. Você não vai deixar a bolsa em lugar aparente no carro, você não vai andar com a sua carteira no bolso de trás, o celular no bolso de trás da calça, você não vai andar com mochila, bolsa aberta ou no metrô com ela nas costas. Você não vai na praça de alimentação no shopping e vai largar a bolsa numa cadeira ou eles têm aqueles cabideiros para você colocar a bolsa. Você não vai fazer isso, porque você sabe que na sua terra, no teu país, se você fizer isso, você não vai ver mais as suas coisas. E o mexicano não está acostumado com esse tipo de coisa. Tem lugares que sim, são mais perigosos, por exemplo, em avenidas muito grandes que eu ando a pé, eu não vou andar com o celular na mão. Eu guardo meu celular dentro da calcinha. Eu não ando com ele na mão. Se eu precisar ver alguma coisa, eu entro numa loja para ver no mapa ou perguntar alguma coisa. Mas eles não, eles andam com o celular na mão, Eu sei que isso é errado em qualquer lugar do mundo. A gente dá mole pra bandido, porque não deveria ter esse tipo de problema. A polícia deveria cuidar. Mas é isso, o brasileiro tá mais prevenido, já manja mais dos Paranauê, então a gente toma mais cuidado. E por você ser estrangeiro e saber que tem coisas que você não pode fazer, porque sim, bairros que são perigosos, você simplesmente não vai. Você já toma o cuidado que você toma no teu país e redobra o cuidado porque você é estrangeiro e se acontecer alguma coisa com você, sabe lá Deus como é que vão te achar. Um dos meus maiores medos aqui é ser sequestrada, então eu não ando de táxi aqui de jeito nenhum,
Eu olho sempre no mapa para onde eu vou, dependendo do transporte público, eu não pego, eu opto por ir de Uber ou não vou, para não ter esse problema. Porque se eu, brasileira, for sequestrada aqui, meus pais nunca mais vão achar meu corpo, nem o Cris, nem ninguém. Então, a gente sempre se previne mais, eu fico mais atenta do que no Brasil. Mas eu ando com meu celular na rua, digitando, fazendo vídeo, ouvindo música, cantando com fone de ouvido numa boa, e nunca aconteceu nada, porque apesar de fazer tudo isso, eu tô sempre olhando, vendo, não, esse lugar aqui não é seguro, não, então não vou usar. Se eu vejo duas pessoas aqui numa moto, eu já não sinto dor de estômago como eu sentia. No começo eu via duas pessoas em cima de uma moto aqui, eu queria morrer, porque eu achava que eu ia ser assaltada. Agora eu sei que não é assim. Então eu acho que eu, como brasileira, e acho que a maioria dos brasileiros também acham o México um pouco mais seguro do que o Brasil. É a minha opinião. E o que o mexicano acha do trânsito? Eles têm consciência de que o trânsito daqui é surreal. Porque aqui, 3 horas da tarde já começa trânsito, 7 horas da manhã já tem trânsito. Eles têm consciência de que o trânsito daqui é ruim, sim. E sempre que eles me perguntam, o que tem de parecido ou de diferente do México com o Brasil? Falo, olha, no Brasil tem trânsito, mas o trânsito não é igual aqui da Cidade do México. A Cidade do México, o trânsito é surreal. Eles falam, não, a gente concorda. A próxima pergunta é, qual o seu tipo de visto no México? O meu visto é por vínculo familiar. Eu tenho o FM3, que é o visto temporal por vínculo familiar. O Cris tem o FM3, mas com permisso de trabalho. O Cris, ele pode trabalhar. A gente tem ainda o visto temporal, porque é só depois de 5 anos... Depois de 5 anos? Não, depois de 4 anos, a renovação do 4º para o 5º ano você já ganha o permanente, mas o nosso visto é o FM3, ele com direito a trabalho e eu só por vínculo familiar. Porque eu não posso trabalhar aqui. O meu visto não me dá direito. Meu visto só me dá direito a vir e ser uma esposa linda e maravilhosa para o meu maridinho. É de vínculo familiar. Eu vim por ele, por ser casada com ele. Tanto que para vir para cá, a gente tinha no Brasil união estável e não foi aceita. Eu tive que casar no papel. E para marcar o meu casamento, o meu pai era procurador do Cris, então eu tive que marcar o casamento com meu pai. Meu pai foi o meu noivo para marcar casamento. Foi bizarro, um dia eu também conto essa história. Para poder trabalhar aqui, eu tenho que achar uma empresa que me dê uma carta me liberando o visto de trabalho. Essa empresa tem que ser registrada num órgão, que eu não sei o nome, mas que é caro, então nem todas as empresas querem isso, fazem isso, e eles têm uma cota de estrangeiros que podem trabalhar. Eu comecei a conversar com uma empresa para trabalhar na parte de mídias sociais, uma agência, só que ela tinha mais estrangeiros do que mexicanos trabalhando, então ela não poderia me registrar. E se eu trabalho aqui de uma forma ilegal e me descobrem, o Cris pode perder o visto de trabalho dele e a gente pode ter que retornar para o Brasil. Então tem que ser feito tudo de forma legal e eu estou buscando empresas que deem essa carta para eu poder ter a permissão de trabalho. Você se sente solitária no México? Hoje não mais, porque eu estudo, então eu tenho as minhas amigas de escola, a gente sempre faz alguma coisa, mas no começo sim. Quando eu cheguei aqui, eu ficava em casa sozinha, não conhecia ninguém, o Cris trabalhava e uma coisa que o Cris fez foi me obrigar, literalmente obrigar a pelo menos a estudar alguma coisa que não fosse só a pós-graduação, porque a pós-graduação eu faço online, então não tenho que sair de casa. Eu comecei a fazer inglês e lá eu comecei a ter contato com outras pessoas. Tinha dias que eu chorava porque eu tinha que ir pro inglês, porque eu não queria sair de casa, porque eu não falava espanhol, então, e também não falava inglês, e não falo inglês direito, e eu tinha que me comunicar com as pessoas em inglês e entender o inglês sendo explicado por um professor que só falava inglês e espanhol. Então, no começo foi muito difícil, sim. Eu chorava muito de ter que ir para a escola. Eu ia, assim, chorando, não queria ir. Mas depois eu fui vendo que era legal, que tinha muito estrangeiro na minha sala, que estava também, que não era daqui da Cidade do México, fazendo inglês e que tinha as mesmas dificuldades que eu de não saber falar o espanhol e não saber falar inglês, e aí a gente foi aprendendo, fui fazendo amizade, conheci um monte de meninas, tenho contato com elas até hoje, tem estrangeiros e tem mexicanas,
E com essa obrigação que o Cris me fez ter de estudar, me obrigar a sair 2 vezes por semana que fosse para ir pro inglês, me fez me sentir menos sozinha, foi menos pior do que eu pensava. Como é a minha vida no México. Eu cuido da casa, eu não tenho empregada aqui, a gente optou por... Empregada aqui é muito barato, mas a gente optou por não ter empregada por 2 coisas. Primeiro, eu tenho tempo livre e eu posso muito bem cuidar da minha própria casa. E segundo, porque... Eu aprendi com a minha mãe a ser uma pessoa um pouco neurótica por limpeza, então eu sei que elas não vão limpar direito do jeito que eu gosto, então eu prefiro fazer faxina. Mas o terceiro ponto é o Salem. A gente optou por não ter empregada porque o Salem é um gato preto. As pessoas aqui, elas não gostam tanto assim de gato preto. Eu acho que em qualquer lugar do mundo o gato preto é um gato mais discriminado, e o Salem, a gente descobriu quando foi castrar que o Salem é um gato muito assustado. Ele realmente é um gato muito assustado, ele tem pavor de tudo. Toca a campainha, esse gato se esconde, ele é muito medroso. E quando ele foi castrar, a gente descobriu que ele tinha uma cicatriz de ponta a ponta do pescoço porque tentaram matar ele enforcado. Então, como a gente sabe que nem sempre as pessoas gostam de gato, e menos ainda de gato preto, a gente não quis colocar uma pessoa em casa que pudesse maltratar o gato se eu estivesse fora, ou trabalhando, ou o Cris fora. Então, basicamente eu cuido da casa, eu estudo, eu faço alguns freelas para o Brasil quando aparece, e eu cuido do canal. Então, eu tenho aula de segunda, quarta e sexta. Eu levanto super cedo, vou para aula, volto para casa tarde, cuido da casa, faço comida. Eu cozinho aqui porque meus pais me ensinaram a jantar comida, não lanche. Então, eu tenho que comer comida mesmo. Eu cozinho, eu cuido da casa, faço minha aula da pós, faço meus trabalhos, faço todas as minhas tarefas, faço as compras de supermercado. Eu sou dona de casa, sou estudante e sou youtuber e instagramer. Olha que legal, eu tenho um monte de profissão aqui, eu acho isso muito bacana. Perguntas respondidas. E aí, vocês gostam desse tipo de vídeo? Vocês querem que eu faça mais vídeo assim? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. E se vocês tiverem mais perguntas, também deixa aqui embaixo, que daí, dependendo de como for a quantidade, eu faço um outro vídeo assim. E já sabe, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se você é novo por aqui ou se caiu de paraquedas e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E também, como eu já falei lá no começo do vídeo, me segue no Instagram que tá passando aqui embaixo. Tcharam! Porque lá como eu já falei também, eu posto conteúdo que nem sempre tá aqui no canal e às vezes rola umas enquetes por lá para fazer vídeo aqui no canal, como sugestão de vídeo aqui no canal. Por hoje é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!